Shalom Brahá, eu sou Nelson Horta, esse é o canal Torá Be'anus, um canal dedicado não só aos descendentes dos judeus forçados, mas todo aquele que tenha vontade e disposição e boa vontade para poder conversar um pouco sobre Torá e das coisas tão belas e significantes que ela tem para nós. Podemos entrar um pouco mais nesse mundo, nessa instrução que Deus enviou para nós através de Moisés, para que a gente possa viver por ela. E assim, retificar nossa alma, refinar nosso caráter, crescer e fazer este mundo um lugar um pouco melhor, ou muito melhor. Nós estamos no ano 5.782 e hoje nós vamos começar a estudar a Parashá do Va'etchanan, que é Deuteronômio 3 até Deuteronômio 7, no versículo 11. A Haftará de Va'etchanan, Isaías 40, de 1 a 26. Vai ser boa essa Haftará, né, para comparar com a Haftará de Devarim. Vai ser bem interessante na hora que a gente chegar nela. Mas vamos lá. E roguei ao Eterno naquele tempo, dizendo: Eterno Deus, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Deus há nos céus e na terra que faça como tuas obras e como teus feitos extraordinários. Deixa-me passar, rogo-te, e verei a boa terra que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. Irou-se o Eterno contra mim por vossa causa e não me escutou, e disse-me o Eterno: basta, não tornes a falar-me mais nisso. Sobe ao cume da colina e levanta os teus olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e contempla com teus olhos, porque não passarás esse Jordão. E ordena Yoshua, anima-o, fortalece-o, porque ele passará na frente deste povo. E ele o fará herdar a terra que verás. E ficamos no vale de frente de Bet-peor. Bom, até o último momento Moisés clamou a Deus ainda: deixa eu entrar, eu quero fazer parte disso. E foi nesse último ano, nos últimos meses, na morte de Miriam, né, quando houve aquela contenda em Meribá, que Moisés não santificou a presença de Deus, a face de Deus diante de Israel. Ou seja, como se tivesse colocado um tropeço para Israel pecar diante de Deus. E isso, para uma pessoa tão elevada quanto Moisés, é inconcebível. Por isso que a responsabilidade daquele, não só aquele que ensina, mas aquele que é líder, que seja líder de uma pessoa só, mais do que você, né? O peso sobre essa pessoa e aquilo que fala e o que ela deixa de falar é muito importante, é muito grande. Então a gente tem que temer, realmente pensar muito naquilo que a gente faz e como a gente principalmente reage. Va'etchanan, você me desculpa, eu não fiz a Gimatria, a soma das letras, né? Mas parece que é 200 e tanto, 270, se eu não me engano, 273, alguma coisa assim, que diz que é exatamente quantas vezes Moisés clamou a Deus para que deixasse entrar. A ponto do Eterno falou: chega, vai lá, vou te mostrar a terra, né? Vou te levar, vai passear, vai fazer um voo, né, com Moisés sobre toda a terra, mas que você não vai entrar. Mas a missão de Moisés era exatamente essa, de levar o povo de Israel para poder receber a Torá, trazer o entendimento dessa Torá ao povo, trazer cura para o povo, para aquela geração, através da Torá, e aí passar a bola, aí passar o comando para Yoshua, que agora, mais do que uma pessoa mansa, né, porque Moisés é considerado o homem mais manso que já pisou na face da terra, agora precisava ter a mão de um general. Moisés funcionou como um pai, né? Ele é chamado de Rabino Moshe, ou seja, Moisés, o nosso rabino, nosso mestre, né? Não houve ninguém como ele, ninguém que viu a face de Deus, que profetizou como ele profetizou, que recebeu. Entenda, Moisés, ele escreveu letra por letra, Deus foi ditando para ele letra por letra de toda a Torá, para que ela pudesse chegar viva aos nossos dias, né? E dentro da visão cristã,
João tenta falar isso, que essa Torá se encarnou, né, e habitou no meio dos homens. Sabe? Então, a gente pode levar várias coisas em consideração assim dentro dessa visão cristã, porque não é nem uma doutrina, porque poucos entendem isso. Né? Porque até para poder entender isso, tinha que abrir mão de várias coisas que são usadas. Mas Moisés fez o que nenhum homem fez e que nenhum outro homem fará. Ele trouxe a Torá para nós. Ele trouxe a Torá decodificada, pelo menos em parte, para nós. Né? E trouxe também a Torá oral, né? Segundo a tradição, as explicações daquilo que não é claro aqui dentro da Torá para nós, veio na Torá oral e foi sendo transmitida de geração em geração, de tradição em tradição, e que acabou se convertendo em parte no Talmud, né? Em parte no Kabbalah, entendendo também que Kabbalah não é só uma linha, você tem várias linhas de Kabbalah, de cabalistas, né? Arizal, Luriânico, dos Askenazi, a Hassidut, né? Então você tem vários pontos que às vezes se confrontam, né? Linhas que se confrontam. Então, Deus criou o homem e deu a ele o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a sua capacidade de escolher. Agora, escolher certo ou errado depende de você. E como escolher certo? Seguindo os mandamentos de Deus, seguindo as orientações dele, a instrução. Torá quer dizer instrução. Então, quando nós escolhemos da forma correta, nós acertamos. Aí nós exercemos bem o nosso livre-arbítrio. Agora, se nós escolhemos mal, nós exercemos mal o nosso livre-arbítrio. E assim colhemos a má consequência, ou seja, a consequência não boa disso. Moisés queria de toda a sua alma, de todo o seu coração, poder entrar na terra de Israel. Mas não foi permitido. O ponto dele era até ali, até agora, onde nós estamos lendo. E ele começou ensinando Israel, fazendo Israel lembrar desde o começo aquilo que ele passou, aquilo que ele viu e para aquilo que ele estava sendo preparado. E assim a nossa alma, assim a nossa vida. Nós temos que saber de onde nós saímos e para onde nós vamos e como nós vamos. De que forma nós estamos, de forma que nós iremos. Porque quando a gente não sabe, a gente fica como que perdido e vive em fantasia. Né? Se você não tem certeza de para onde você vai, você não tem a direção correta e não sabe perfeitamente para onde você vai, você acaba criando uma fantasia para você. Mas vamos continuar aqui, isso é um assunto para outra hora. Capítulo 4. E agora, Israel, ouve os estatutos e os juízos que vos ensino para os cumprirdes, a fim de que vivais, entreis e herdeis a terra que o eterno Deus de vossos pais vos dá. Ou seja, até agora, esses 4 capítulos foram de memória, de rememorização do que o que aconteceu. Para trazer temor, para trazer uma ajuda, para estimular Israel agora a focar nesses mandamentos, a focar nessas instruções, né, que são chamadas de Torot, Mitzvot e Hukim. Né, as instruções, os ditos mandamentos, Mitzvot, e as ordenações, ou seja, faça que você vai entender fazendo, né, mas nem sempre é explicado, porque algumas coisas só realmente com a vida do Mashiach no reino messiânico, a gente vai ter entendimento completo delas. Versículo 2. Não acrescentareis sobre a coisa que eu vos ordeno, e não diminuireis dela, para que guardeis os preceitos do eterno vosso Deus que eu vos ordeno. Hoje, uma pessoa me perguntou por que deveria guardar o sábado, já que ele cria na fé cristã, que vivia na graça, e que não tem necessidade disso. Bom, o que eu pude falar é que o cristianismo é uma religião, como o judaísmo é uma religião, e ambas têm que se respeitarem mutuamente.
Quando nós entramos no conceito do fundamentalismo, é que traz demérito e traz tristeza, né? Porque as pessoas começam a julgar as outras pelo seu fundamentalismo. Ou seja, se uma religião fala que só desse jeito eu posso viver, né, quer dizer que só ela que está certa, então ela já está errada. Então, o que nós temos aqui é o seguinte: se você compara a escritura cristã com a escritura judaica, você tem que escolher se você serve a um Deus que muda ou serve a um Deus que não muda. E que a palavra dele é eterna ou não é eterna. Então, um princípio que você tem que tomar por base para poder entender isso. Se aqui ele fala que você não pode diminuir nada desses mandamentos, então não é para tirar nada. Nem o sábado, nem o kasher, nem a lua nova, nem festa nenhuma. Como da mesma forma, não assassinarás, não tomarás falso testemunho, honrarás a teu pai e tua mãe, temerás ao teu Deus e só ele vai prestar culto. Isso são as bases do judaísmo. Mas o cristianismo, ele acaba, desculpe, por favor, não quero ofender ninguém, mas acaba trazendo uma confusão quando adota dentro dos seus textos a escritura judaica e depois diz, como essa pessoa me falou, eu estou na graça, então não tem que guardar Shabat. Então, se você tem a religião cristã, é sua opção, é sua fé, você crê, você faz muito bem nisso, porque ela é maravilhosa. Mas tem que entender que Deus criou um mundo muito mais amplo e muito mais alto do que esses valores. Então, quando ele deu a Torá, ele deu falando nas 70 línguas das 70 nações existentes na época, para que ela fosse espalhada para todos. Então, a base do cristianismo, a base do islamismo é a Torá. Então, quando nós analisamos isso aqui, é porque para Israel foi dado, isso é a base de Israel. Né? Como ele fala, que não acrescentareis sobre coisa que eu vos ordeno e não diminuireis dela, para que guardeis os preceitos do Eterno vosso Deus que vos ordeno. Os vossos olhos viram o que fez o Eterno por causa de Baal-Peor, porque todo homem que seguiu Baal-Peor destruiu o Eterno teu Deus no vosso meio. E vós que vos uniste ao Eterno vosso Deus, estáis todos vivos hoje. O caso de Baal-Peor, relembrando, é lá quando Bilã ensina a Balaque a lançar as mulheres para se prostituírem junto aos homens de Israel e eles adorarem, através do sexo, essa entidade. Então, ele fala aqui que a idolatria é uma prostituição. Então, nós temos que entender, quando Deus fala que Israel seria exilado da terra porque ele vai adorar a pau e a pedra, então vai para outra terra e lá vai ser obrigado a adorar o pau e a pedra, mas ele vai se deixar encontrar se eles o procurarem com todo o teu coração, com toda a sua alma. E Deus iria restaurar esse povo, já que ele estava buscando de todo o coração, mesmo adorando o pau e a pedra. Então, o que a gente entende nisso é que o amor de Deus está acima até da religião que ele colocou para nós. Por causa da ignorância do homem, por causa da dureza do seu coração, da sua incapacidade de entender, mas que tem uma intenção verdadeira no seu coração, ele vai se deixar achar dentro do cristianismo, seja ele qual nível que for, dentro do islamismo, dentro do judaísmo e dentro de outras religiões. Não é questão de falar essa religião está certa ou aquela religião está errada. Porque a única religião que Deus dá, ele fala, ensina, é o que está escrito em Levítico. Vamos falar o sistema, nem judaísmo, é o sistema sacerdotal de avodar a lei, ou seja, do serviço do coração. Com Cohen, com os levitas, com as korbanot, né, os sacrifícios e tudo mais. Essa é a única coisa que deu.
E como nós já falamos na paraxá passada, no comentário da Haftarah passada, tudo isso vai ser restaurado no reino do Mashiach. E se Deus quiser, nós ainda vamos fazer um vídeo falando só nisso e falando sobre esses textos. Tá? Mas a gente continua essa paraxá no próximo vídeo.